Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O nosso papo agora é Brasileirão, porque começa hoje com duas partidas, a 28ª rodada, nona rodada do retorno. 6h30 da noite, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, tem Palmeiras e Atlético Mineiro. 9 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, tem o Botafogo contra a equipe do Grêmio. A partir de agora, tudo sobre esta 28ª rodada, o que está em disputa na rodada. A liderança entre duas equipes. Uma vaga no G4 entre 4 equipes. 2 vagas no G6 entre 5 equipes. E 2 vagas que ninguém quer no Z4 entre 3 equipes. A partir de agora, tudo isso aqui no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO, tá na tela aqui, ó. 9 da noite tem o líder Botafogo em Brasília contra o Grêmio. As odds para o jogo desta noite. Vitória do Botafogo, 1,57 a odd. Empate, 4,20. E a vitória do Grêmio, odd de 5,50. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, cupom Paulinho, para ganhar 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Vamos nessa! Classificação? Vamos lá então, aí ó, Botafogo líder, 56 pontos na tabela. Palmeiras, o segundo colocado com 53. Os dois disputam nesta rodada a liderança. Claro, a vantagem é do Botafogo. Se o Botafogo empatar a partida com o Grêmio, garante, portanto, mais uma rodada como líder. Botafogo e Grêmio, 9 da noite. O Palmeiras joga antes contra o Galo em Campinas. Se o Palmeiras vencer a partida, que começa às 6h30, o Palmeiras momentaneamente vai assumir a liderança. Por quê? Vencendo vai a 56 pontos, 17 vitórias, os dois vão empatar aqui com 56 pontos, 17 vitórias, e o Palmeiras vai passar à frente pelo saldo. Digamos que ganhe por 1-0, vai a saldo 26 contra saldo 21 do Botafogo. Mas daí, quando a bola rolar no Mané Garrincha, no 0-0 entre Botafogo e Grêmio, Botafogo vai recuperar a liderança. Então, Botafogo joga por vitória ou por empate para se manter como líder. O Palmeiras tem que vencer o Galo e torcer por derrota do Botafogo para a equipe do Grêmio. Fortaleza tem 52 pontos, já é certo que fecha a rodada no G4, só pode, na verdade, passar o Palmeiras a assumir a segunda posição. Fortaleza não pode ser líder nesta rodada. Fortaleza joga nesse domingo, 4 da tarde, em casa contra a equipe do Cuiabá. Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro. Desses 4 aqui, um deles vai fechar a rodada no G4, junto com Botafogo, Palmeiras e também Fortaleza. Vantagem, é claro, principal para o Flamengo, que tem 45, São Paulo 44, Bahia e Cruzeiro 42. Por que o Inter com 42, Paulinho, você vai me perguntar, não pode fechar a rodada vencendo o Vitória no Beira-Rio nesse domingo às 6h30? Por exemplo, chegar no G4. É fácil. Se o Inter vencer, vai a 45 pontos e 12 vitórias. Flamengo já tem 45 e 13, então Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro, só esses 4 disputam na rodada um lugar no G4. O São Paulo enfrenta o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha, nesse domingo, 4 da tarde, portanto São Paulo e Corinthians. Cruzeiro em casa, em BH contra o Vasco da Gama, 6h30. Em Salvador, o Bahia recebe o Criciúma, também às 6h30. E no Rio, 8 da noite do domingo, no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, os times que brigam por um lugar no G4, entre os 4 primeiros na rodada, jogam em casa. São Paulo contra o Corinthians, Cruzeiro contra o Vasco, Bahia contra o Criciúma, Flamengo contra o Atlético Paranaense. Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e o Inter. Aí sim, destes 5, 2 vão fechar a rodada no G6, na zona de classificação para a chamada pré-Libertadores. Aí entra o Inter. O Inter joga em casa, nesse domingo, 6h30 da noite, contra a equipe do Vitória. Entenderam? Então, entre Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro, um deles vai ser 4º colocado no final da rodada. Entre Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Inter, 2 deles vão terminar a rodada no G6, na 5ª e também na 6ª posições da tabela. Atlético Mineiro 36, Vasco 35, Bragantino, Juventude e Criciúma 32, Grêmio 31, Atlético Paranaense 31. Essa galera aqui vai ficar no meio da tabela, não vão entrar no G6, não vão também entrar na zona de rebaixamento. Brigando para não entrarem no Z4 na rodada, o Vitória, que hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 28 pontos, 8 vitórias. Corinthians, que abre o Z4, 28 pontos, 6 vitórias. E o Fluminense com 27 pontos e 7 vitórias. Cuiabá com 23. E o Atlético Goianiense com 18, já é certo que esses dois vão fechar a rodada na zona de rebaixamento.
A turma que briga para ou sair ou não entrar no Z4. Todos jogam fora de casa. O Corinthians, em Brasília, no Mané Garrincha, contra o São Paulo, é clássico paulista, nesse domingo, 4 da tarde. Fluminense, também às 4, enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E o Vitória pega o Inter, 6h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Então, dos três aqui, Vitória, Corinthians e Fluminense, dois dos três vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Confirmando então a rodada. Hoje, 6h30 da noite, tem Palmeiras e Atlético Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. 9 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Grêmio. 11 da manhã, amanhã às 11 da manhã, domingo 11 da manhã, tem Juventude e Bragantino em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. 4 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, São Paulo e Corinthians. Em Fortaleza, no Castelão, também às 4 tem Fortaleza e Cuiabá. 4 horas, no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético Goianiense e Fluminense. 6h30 da noite, no Beira-Rio, Inter e Vitória. No Mineirão tem Cruzeiro e Vasco da Gama, na Fonte Nova, Bahia e Criciúma. E finalmente, fechando a rodada, nesse domingo, 8 da noite, no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Entenderam então? Botafogo e Palmeiras, um dos dois vai ser líder na rodada. Entre Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro, um dos 4 vai terminar a rodada no G4. Entre Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Grêmio, 2 desses 5 fecham a rodada no G6. Entre Vitória, Corinthians e Fluminense, 2 deles fecham a rodada na zona de rebaixamento. 6h30 em Campinas, Palmeiras e Atlético Mineiro. 9 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Grêmio abrindo esta 28ª rodada, que é a 9ª do retorno do Campeonato Brasileiro. Fui!